Ontem foi lançado o documentário Maria Cardoso, uma história de teatro. O objetivo é contar a trajetória de 38 anos de existência de um dos mais populares grupos teatrais de Caicó. O idealizador do grupo, Quiquio Cardoso, conta que o documentário foi realizado graças a um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc. O grupo está em plena atividade e conta com cerca de 8 artistas. Os últimos trabalhos do grupo Maria Cardoso foram as produções dos espetáculos O Homem Sem Cabeça, em parceria com alunos da Escola Estadual em Tempo Integral José Augusto, e A Onça e o Bode, espetáculo infantil realizado no Centro Cultural aqui de Caicó. E é com o Quiquio Cardoso que a gente conversa a partir de agora aqui no nosso Panorama 95. Quiquio, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os companheiros, né, amigos que escutam a 95, né, a nossa queridíssima FM, né? E eu só tenho a agradecer, certo, a você pelo espaço. Eu já participei também do programa do Cid, né? Ontem, na 102 FM, na 102, também tive uma participação com o Geraldinho, que inclusive o programa à tarde é com você, né? Eu e Joel Matos, o Rural Debate. Tinha viajado, né? E eu participei, você não estava, Geraldinho cumpriu devidamente. Que massa, né? A gente até brincava aqui no ar, que o quanto hoje é difícil você manter um grupo teatral em atividade, né? E o Maria Cardoso está completando 38 anos de existência, uma vida, né? Como é que surgiu o Grupo Maria Cardoso? Olha, o Grupo Maria Cardoso, nesses longos anos, né? Quase 4 décadas de trabalho, é claro que durante todo esse período, né? Essa fase, como toda empresa e todo grupo, que o Grupo Maria Cardoso é com a empresa, que ele tem seu registro, tem seu NPJ e tal. Então tem seus altos e baixos, né? E existe o período que, quando você monta um espetáculo, tem toda aquela euforia e o grupo realmente fica, vai para cima mesmo. Aí depois dá uma morcadazinha, até que você produz um outro. O Grupo Maria Cardoso, quando surgiu em 1983, ele surgiu através de um trabalho que eu fazia, que fui contratado pelo Estado do Rio Grande do Norte, né? E trabalhava no Centro Social Urbano, onde hoje, por sinal, é localizado o SEDUC. Antigamente existia o Centro Social Urbano, não só em Caicó, mas assim, quase que em todas as cidades do Rio Grande do Norte, porque existia em Jardim de Seridó, aqui em Caicó tinha 2 e por aí vai. Então eu trabalhei nessa parte, nessa área de fazendo esse trabalho de cultura, essa parte social e cultural do Centro Social Urbano. Foi quando eu conheci os meninos, tinha toda uma participação da comunidade da Nova Descoberta e também da comunidade do bairro Castelo Branco, e eram atendidos meninos, a jovens e adolescentes pela manhã e jovens e adolescentes à tarde. Isso no período de 1981, quando eu fui contratado pelo Estado, né? Aí quando a gente foi fazendo esse trabalho, que começou, de certa forma, como uma brincadeira, porque era assim, o Centro Social Urbano trabalhava com idosos, com mães, com um grupo de mães, com um grupo de idosos, com um grupo de jovens e tal. Quando acontecia, às vezes, uma atividade para esses grupos, eu pegava os meninos e a gente ficava assistindo, vamos supor, uma palestra. Aí, em cima do tema da palestra, a gente criava umas esquetes, que são pequenas pecinhas de teatro de 10, 15 minutos e tal. E a gente apresentava quase que sempre no improviso. E eu fui descobrindo e fui vendo que eles tinham essa aptidão, esse talento para essa questão artística, para a questão do teatro. Aí foi quando a gente começou a formar o grupo. Quando foi em 82, a gente começou mesmo a formar o grupo. Foram escolhidos alguns artistas e esses artistas ficaram sempre trabalhando. E eu vi que ali havia essa necessidade de a gente formar um grupo mesmo, do bairro, né? Do bairro Castelo Branco. Certo. Na época, Marcos e amigos ouvintes, já tinham os grupos de teatro em Caicó, muitos, né? Como, por exemplo, tinha um dos mais reconhecidos em Caicó, em todo o estado, que era o TAEC, que era Teatro de Amadores dos Estudantes de Caicó.
era um grupo quase assim, independente. Inclusive, o professor Gaspar era quem, eu acho que você conhece, né? O professor Gaspar, e ele era muito envolvido junto ao TAEC e tal. Era o grupo realmente mais conhecido. E já existia também, na época, quando a gente formou Maria Cardoso, já existia o TACEJA, que era o Teatro Amadores do Centro Educacional José Augusto. Tinha o TAEJA, que era Teatro Amadores da Escola Joaquim Apolinar, onde hoje é o ERN, aqui, não é? Então, já existia, na verdade, esses grupos. Agora, eram todos, quase todos ligados às escolas. Né? Às escolas. E o Maria Cardoso, ele nasceu com outro propósito? Com outro propósito, né? Que nasceu lá no bairro Castelo Branco. Aí, o que é que acontece? Quando a gente foi formar o grupo, até a gente ri, dentro do documentário do grupo, tem a participação, inclusive, ao vivo lá, com a participação, diga-se de passagem, bacana, que foi do Jonas Linhares e do Alexandre Muniz, que participaram comigo nesse papo. E Jonas fala exatamente sobre a história do nome do Maria Cardoso. Né? O professor Félix também gosta muito de relatar sobre isso. Porque, na verdade, quando a gente criou o Grupo Maria Cardoso, não era com o nome Maria Cardoso. Ele era com, assim... Observa, assim, na história do Teatro de Caicó, que sempre os grupos começavam, Marcos, com o nome Teatro de Amadores. Era sempre assim, Teatro de Amadores. Como TAEC, TACEJA, pode lá que é tudo com Tá. Era TACEJA, TAEJA, TAEC, e por aí vai, entendeu? Que era sempre assim, Teatro de Amadores e tal. Então nós criamos o grupo lá com o nome Teatro de Amadores do bairro Castelo Branco. Sempre os trabalhos, eu estou rindo agora por causa do nome, né? Sempre era criada uma questão, se trabalhava a questão da sigla. Não se dizia assim, por exemplo, era Teatro de Amadores do Centro Educacional José Augusto. Normalmente nunca se dizia o nome assim completo. Entendi. Eu já ia até imaginar a sigla desse grupo pronto, do teatro, exatamente. Né? Na época que nós montamos o nosso primeiro espetáculo chamado Hotel do Sossego. É um espetáculo romântico, muito assim, circense, diga-se de passagem, assim, pouco circense. É uma comédia romântica, escrita, por sinal, pelo meu irmão, Genesiano Cardoso Filho. E então nós montamos esse espetáculo, Hotel do Sossego. Uma comédia, os meninos eram bons, eles eram bons de comédia. O primeiro espetáculo do grupo? O nosso primeiro espetáculo, né, de palco foi este. E os meninos, na época, eram bons, né? O Amantino, Osman, Rosângela, Dalvinha, e tinha essa galera todinha que eram bons, eles eram bons de improviso, entendeu? O Mailton, que hoje trabalha com sonoplastia. Então esse pessoal era uma galera boa. Sim. Então a gente montou o nome com o nome de Teatro Amadores do Bairro Castelo Branco. E como era a sigla, né, que eu vou falar agora, a gente foi divulgar na Rádio Rural. Certo. Na época só tinha Rural. Cheio de restrições. Cheio de restrições, com aquela coisa muito de pudor, né? E o diretor era Padre Técio, na época. Sim. E a Rádio Rural funcionava lá, vizinho a Caerno, onde hoje é o prédio do edifício Santana, né, que chama-se. E tinha um programa de muita audiência, na época, para quem eu mando até, sempre estou prestando homenagem a ele, que é Liraldo Dantas. Grande Liraldo. Grande Liraldo, né? Saudoso Liraldo, né? Era o programa-chave da rádio era esse, de manhã, com o Liraldo Dantas. Não sei se era show da manhã. Acho que era show da manhã. Assim. Então a gente chegou lá e fomos trabalhar, inclusive Carmen Leida trabalhava na parte de setor de aviso. E a gente chegou lá e pediu para divulgar o nosso espetáculo, né? Que era o Hotel do Sossego, que a gente ia estrear lá no bairro Castelo Branco. Sim. Só que a gente levou com a sigla, né? Teatro de Amadores do bairro Castelo Branco. Então, Teatro de Amadores do bairro Castelo Branco, né? Se você olhar, dá um nome pejorativo. Porque... Eu estou tentando aqui abreviar aqui. Abreviar, então pronto. Abreviado fica o nome Tabaca. Ah, entendi. Tabaca. Porque sempre os grupos... Hoje talvez não seria nenhum palavrão, né? Naquele tempo talvez seria, né? Tabaca, né? Tabaca. Porque foi assim, quando o Liraldo leu a primeira vez, né? Eu, inclusive, ainda estava na emissora, quando eu fiquei aguardando, né? Porque eu dei o aviso e fiquei. A gente falou com Carmeleda, ela fez... autorizou o aviso. Tabaca não pode não, aí tem que mudar.
Quando o Liraldo começou, né? E os meninos, os jovens lá do bairro Castelo Branco, que formaram um grupo e tal. Então, o grupo Tabaca convida para todo mundo. Aí, Padre Tess, quando ouviu, que Padre Tess era diretor, mas ficava ali, né? Ouvindo a rádio. Como bom diretor, ficava ouvindo a rádio. Correu lá onde a gente estava. Pode parar. Esse tipo de aviso aqui não sai. Querem fazer, mude o nome. Agora aqui. Aí mudaram imediatamente? Não, aí a gente foi, eu fiquei. Ele disse, pode sair, porque Padre Tess com aquele jeitão, né? Você não me apareça mais aqui nessa rádio. Com esse nome, não. Com esse nome, não. Querem apoio, agora muda o nome, não sei o que lá. Muda esse nome, que coisa, me deu uma lição de moral grande, né? Porque o nome ficou realmente Tabaca, né? Sim. Teatro Amador do bairro Castelo Branco. Aí eu voltei desolado. Eu cheguei no bairro Castelo Branco aí. Triste, né? Triste. Ainda bem que saiu o primeiro aviso, né? Saiu, ainda conseguiu, o Liraldo ainda terminou de ler, né? Para poder ele falar, que era da estreia do espetáculo. Que estreava hoje, o Grupo Tabaco estreia hoje o espetáculo, né? Hotel do Sossego, aí, tal hora, no Centro Social Urbano. Aí ele proibiu e eu voltei para o bairro, né? Quando eu cheguei lá, quando foi final de semana, eu reuni os meninos, eles já estavam sabendo de toda a história. E aí foi quando a gente ficou nessa dúvida e surgiu exatamente a história do Maria Cardoso. Que é a sua mãe. Que é a minha mãe. Foi uma proposta dos meninos, né? Dos fundadores do grupo, que tinha também a Dilma Sena, Fátima Lucena, essa galera, Antônia Medeiros. Então, eles, como é que a gente vai fazer, né? Aí só tinha o nome dos grupos, normalmente era tudo assim. Só tinha um nome na época que era diferente, que era o do Voo Livre, que era do professor Theo, que era professor de inglês da ECAN na época. E ele era professor de inglês, não sei nem se tinha ECAN na época, eu sei que ele era professor de inglês. Certo. E montou um grupo chamado Voo Livre, era só isso, Grupo Voo Livre. E a gente achou interessante, tentou mudar o nome e depois eles disseram, não, então vamos fazer o seguinte, vamos homenagear a sua mãe. Que era artista também? Mamãe era. Assim, era quando nós vínhamos morar em Caicó, nós tivemos a felicidade de... Eu não sou caicoense, nenhum da minha família é caicoense. Eu posso dizer que sou naturalizado caicoense, com a bênção de Santana. Por que a bênção de Santana? Porque quando nós vimos, meu pai era funcionário do Denox, e quando a gente veio embora, meu pai foi transferido de Recife para Caicó, todos nós viemos. E a gente era tipo cigano, né? Meu pai funcionário do Denox, sempre o Denox precisava de meu pai numa cidade e ficava sempre transferindo ele. Parecia quase com uma perseguição, né? Sempre transferindo e a gente como filho e nesse embalo. Quando a gente chegou em Caicó, para a nossa bênção, nós chegamos exatamente em 1973, na semana da festa de Santana. Quer dizer, nós somos abençoados até com a nossa vida. Foram recepcionados, né? Recepcionados pela festa de Santana e por Santana. Aí pronto, você aí, criou a Maria Cardoso, né? Foi, aí de lá para cá... E voltou na Rádio Rural? Foi, aí a gente voltou depois, né? Depois que a gente mudou o nome, mas primeiro eu passei para o Padre Tess. Quando eu cheguei lá com o nome, aí Carmen Leda disse, não, converse com o padre primeiro. Aí eu fui lá, mostrei o padre e disse, olha, padre, o nome vai ficar, o nome do grupo é esse. E agora? Ele disse, não, agora pode divulgar. Agora, que ótimo, né? Porque assim, essa homenagem, porque quando a gente chegou aqui, meu irmão Gilmar Cardoso foi ser escoteiro. Então lá nos escoteiros foram criado o grupo ETAB, que era Teatro de Amadores Badenianos, que Badenianos é a abreviação de bandeirantes e escoteiros, né? Tinha as bandeirantes e tinha os escoteiros. Então Badenianos é uma abreviação, uma junção de escoteiros e bandeirantes, masculino e feminino. Entendi. Então, mamãe fazia esses figurinos, produzia essas coisas, ajudava. Depois a gente saiu, foi formar um grupo religioso, mamãe também foi e tal. Então, por isso que o nome Maria Cardoso. O nosso amigo Rui Evan está aqui lembrando que a ECAN é de 1979, né? Então, o professor Theo não era na época. E o 79? E o Norton está aqui lembrando o seguinte, diga ao Kikio que não esqueça do grupo de teatro Raízes do Itãs, que inclusive foi você que idealizou? Eu trabalhei com os meninos lá. Pois é, então... naquela época... Você foi em 79, 83, Theo já era professor de inglês lá da ECAN. Naquela época, Caicó explodiu com relação a essa questão de grupos de teatro. Muito, muito. E por que hoje, porque nós perdemos um pouco essa essência? Hoje, claro, Caicó tem excelentes grupos, mas não tanto como antigamente, né? É difícil manter um grupo de teatro funcionando?
É difícil por várias questões. Primeiro, eu começo pelo prazer dos jovens trabalharem. Porque quem faz teatro amador sabe que não vai ganhar dinheiro. Né? Nós do Maria Cardoso, pelo menos, não só eu. Se você entrevistar Jonas vai dizer que para manter a companhia dele, a companhia Cacimba, ele tira do bolso dele para manter. Porque os patrocínios que vêm são poucos. Ele não é. A gente recebe, mas não é tão assim como seria necessário, por exemplo, uma produção. Você produzir um espetáculo. Estamos produzindo hoje porque veio, vários grupos agora com essa pandemia, veio a questão desse apoio do governo federal através da Lei Aldir Blanc, no Rio Grande do Norte, né? Que a verba vem para o Estado repassa para os municípios e daí tanto você pode participar concorrendo em editais pela Fundação José Augusto, como pode pelo seu município, né? E para você ver como são as coisas, teve municípios daqui do Seridó que vê um valor em dinheiro, ninguém se inscreveu e esse dinheiro vai voltar. Quer dizer, fica... E é porque houve uma facilidade muito grande de você fazer o seu projeto. Você é artista, músico, dançarino, mamulengueiro, bonequeiro, etc. Entendeu? Pessoas que trabalham com renda. Tudo isso houve apoio, mas infelizmente não se inscreveram. E nessa pandemia, infelizmente, a classe artística foi muito prejudicada, né? Até para conseguir hoje, por exemplo, convencer o comércio local a investir é muito difícil, né? É difícil, porque houve uma crise muito grande, principalmente em pequenas empresas, né? Foram as mais prejudicadas. Empresas grandes, como supermercados, o supermercado não fechou, né? Os grandes supermercados de Caicó não fecharam. Agora, os dois pequenos fecharam. Os dois últimos trabalhos do Maria Cardoso foram antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Não, foi a produção do Homem Sem Cabeça, que é um texto do professor Félix. Professor Félix, que eu agradeço demais, porque foi assim, eu sempre quis trabalhar um texto de Félix. Então, quando ele escreveu O Homem Sem Cabeça, eu pedi, Félix, faça um texto para o Maria Cardoso, exclusivo para Maria Cardoso. Então, ele escreveu Um Homem Sem Cabeça. Esse texto ele escreveu direto assim, ele entregou em minhas mãos, tá aqui que o texto é para vocês. Foi na época que houve vários artistas do Maria Cardoso, graças a Deus, passaram em Enem, essas coisas, e saíram do grupo. Eu fiquei quase que só. Então, eu fiquei sem um elenco para fazer esse trabalho. Aí eu passei a fazer trabalho voluntário em escolas, né, para poder ver se desempenhava. Foi quando eu montei dois espetáculos de Félix. Eu montei pelo Maria Cardoso, né, representando a Maria Cardoso. Montei o Dentista, que foi com o Reino do Etija, em 2018, e em 2019 eu montei O Homem Sem Cabeça, que foi um grande sucesso de público, inclusive. O forte hoje, o forte do Maria Cardoso são espetáculos de rua. É rua, espetáculo isso, né? Em rua. E quais são as expectativas pós-pandemia? Quais são os projetos? A gente pretende voltar, né? Porque eu vou me reunir com os meninos novamente, vou abrir um espaço, certo? Para que novos jovens realmente participem, porque houve uma evasão, né? O grupo parou. Então, o pessoal saiu, né, do grupo. O que temos hoje no Maria Cardoso, nós temos esse pessoal que está afastado, que eu vou ter que dar uma retomada, né? Mas eu só vou dar uma retomada mesmo quando a coisa melhorar mesmo, né? Que essa pandemia, que agora que, graças a Deus, a vacina já está nessa fase de 12 anos, né? A faixa etária de 12 acima, não é? E quando tomar a segunda dose é que você vai começar a trabalhar. Vamos ver se a gente tira essas máscaras também, né? Fazer teatro com máscara não dá certo, não dá né? certo, né? Kikio, é fácil fazer teatro em Caicó? Se você tiver jovens disponíveis para trabalhar, que queiram realmente fazer a coisa, aí é fácil, certo? Depende também da produção. Se você, vamos supor, no meu caso, que eu trabalho rua, eu não pretendo fazer produções que eu sei que não vou ter condições de trabalhar. Porque, por exemplo, se fizer uma produção de rua com cenários de acordo com o espetáculo mesmo, depende muito do espetáculo, certo? Eu pretendo montar O Homem Sem Cabeça para rua, que era realmente o trabalho, a princípio, era para ser rua. Mas, devido à pandemia, eu fui e montei com os meninos da Etija, que não estava nessa fase da pandemia mesmo ainda, né? Lá no colégio, a gente montou para palco.
foi uma possibilidade que eu tive de montar esse espetáculo com os meninos da Etija com palco. Mas a minha pretensão é voltar à proposta inicial, que é montar o Homem Sem Cabeça para a rua. Porque requer apenas figurino e não muito cenário. Tem algumas contribuições aqui no nosso WhatsApp, né? Vamos ouvir aqui os nossos ouvintes. Bom dia. Bom dia, estou na escuta do programa. A questão do teatro é muito bonita. O Sesc fazia, toda semana o Sesc fazia num bairro. Era tão bonito, aquelas apresentações, era muito bonito. Tomara que volte, né? Tá aí a nossa ouvinte, tem mais opinião chegando. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta, que saudade do antigo CSU. Fui aluna de lá, jogava vôlei, fazia aquela ginástica. O famoso Titico foi meu professor, Leodon, Otton. Esse povo todo foram meus professores. Teixeira, meu professor de vôlei, de pintura, aprendi a fazer crochê no CSU. Saudade do CSU, tempo bom é aquele. Era aquele, os jovens se ocupavam, hoje não tem que se ocupar, né, Marcos Dantas? Mas antigamente existia isso, esse antigo CSU. Geraldo Anísio foi meu professor. Era muito, muito bom, a gente se divertia demais. Dona Maria de Seu Firmino, a eternas saudades de Dona Maria de Seu Firmino. Era um povo bom, os adolescentes eram amigos, tinham que se ocupar. Era bom demais, não era bom demais. Se voltasse esse tempo, eu queria voltar tudo de novo, porque saudade desse tempo. Nosso amigo agora deu uma viajada no tempo, né? Tem mais opinião aqui chegando. Inácio Cumba Juriti, ele quer entrar no grupo. Se tiver a boa oportunidade para ele entrar no grupo, ele se inscreve no grupo para entrar. Ele conta piada, ele tem música, faz música, tem música gravada, tem poesia, tem história. É um pouco divertido. Olha aí, que interessante, né? Kikio, que bom que o Maria Cardoso está completando 38 anos de vida, né? Com disposição para fazer novos projetos, não é isso? Uhum. Para continuar aí levando alegria para a população caicoense. Parabéns aí pela sua trajetória, eu sei que não é fácil. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a vocês e pela oportunidade e dizer o seguinte: quem não assistiu ontem o lançamento do documentário, está aberto no YouTube, no canal do Grupo Maria Cardoso. É só você acessar, certo? Grupo Maria Cardoso já aparece. Aí você assiste o nosso documentário e tem as participações não só dos meninos do Jonas e do Alexandre, mas também nós temos a participação, por exemplo, de Racine Santos, que escreveu para o espetáculo A Face do Poder, que foi um espetáculo que nós passamos mais de 10 anos com esse espetáculo. Temos Beto, que é diretor do TCP, né, do Teatro de Cultura Popular de Natal. Os meninos de Mossoró têm participação, o Berg, de Janduís, Bel Brito. Temos uma menina que mora hoje em São Paulo, Rosângela Medeiros, que é uma das fundadoras do Grupo Maria Cardoso, uma grande atriz que hoje mora em São Paulo também. Então tem todos esses depoimentos e a gente só tem a agradecer a todos eles. A gente não faríamos teatro se não fosse a participação tanto deles, que foram fundadores, como também dos demais artistas que passaram pelo grupo. Eu queria abrir um parênteses para agradecer a umas empresas. Posso? Posso, ficar à vontade. Bom, o Maria Cardoso, durante essa sua trajetória, teve seus apoios, né? E eu quero agradecer a Francisco, da FAO Contabilidade, que inclusive é quem essa parte de documentação, imposto de renda, essas coisas e tal. Eu falo imposto de renda, mas a gente não ganha dinheiro não, né? Porque tem que declarar devido ao CNPJ. Todo ano tem que declarar, então. Clínica Freire, do meu amigo Galvão Freire, certo? Top Peças e Serviços, do meu amigo João Batista, né? Quero agradecer por tanto apoio que ele nos dá. Cleidinha, da Sloop Sorvetes, é uma pessoa que vem há muitos anos, né? Trabalhando, nos ajudando, não só a mim, como vários artistas de Caicó. E Chico Torres, da Electro Center, que me conhece já de muitos anos, certo?
Chico Torres até lembra meu nome, que eu fui candidato a vereador já, viu, Marcos? Uma vez. Há alguns anos atrás aí, Chico Torres lembra. Café e Tães, o pessoal do Café e Tães, e também dos produtos do Prato. E em especial quero agradecer a todos os artistas que participaram do Maria Cardoso, todos. Por favor, não vou citar nome para não cometer a gafe nem injustiça. Mas aí eu quero agradecer a Bruno César, que tem a sua produtora, que foi quem produziu todo o documentário, editou, lançou no canal do grupo. E eu quero agradecer a ele. E dizer que é um projeto da Lei Aldir Blanc, Governo Federal, Governo Estadual e Fundação José Augusto. Certo? Então a produção do documentário, tenho que dizer esse detalhe. Muito obrigado a você, Marcos, e fica o convite a todos os ouvintes para acessar o canal do Maria Cardoso e assistir o nosso documentário, que inclusive também tem no canal o espetáculo Homem Sem Cabeça com os Meninos da Etídia, que você pode assistir até as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado. Muito obrigado e um bom dia para todos. 7h47. Vou para o intervalo comercial rapidinho. Na sequência, vamos conversar com o doutor Hino Lobo, médico otorrino, que participa daqui a pouco do nosso programa, para falar de um assunto, para falar das minhas primas, né? Sinusite e rinite. Daqui a pouco, detalhes aqui no nosso programa.